Foi aí que Aí deu eu explosão, subi né, na Diego? mesa, veio aquela explosão, eu comecei a gritar, foi um brado de libertação dele, desse tempo inteiro, entendeu? Receptivo. Então, assim, Foi um é brado algo realmente sensacional. E se fosse 10 dias, eu participaria dos 10 dias. Tranquilo. Você tá feliz como que você tá vivendo? Você tá feliz? Se não tiver, meu irmão, poxa, então tempo procura. inteiro, entendeu? Entendeu? As Foi pessoas... um brado Ele tá literalmente de liberdade. De agora eu tô liberto, agora eu sou eu mesmo, agora eu sou completo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pod Prosa. Nós estamos aqui com uma edição super especial. É a edição IBC, Curados para Curar. Nós estamos aqui com 3 pessoas maravilhosas. Temos aqui à minha frente o Vitor, Andresa e Darley. Sejam muito bem-vindos. Eu espero que este tempo aqui seja um tempo de muita qualidade. Espero que seja muito produtivo também para nós. Para vocês que nos acompanham aqui, fique até o final, porque eu sei que, como eu costumo dizer, Vitor, a prosa aqui, ela sempre é uma prosa boa, né? Nós vamos falar sobre diversos assuntos, de uma maneira especial, o que foi o IBC para cada um de nós, porque eu imagino que foi algo assim sensacional, né? Foi algo assim, uma experiência maravilhosa. Eu já perdi a conta aqui de quantas pessoas do IBC nós já trouxemos até aqui, mas de uma forma assim quase que praticamente unânime, né? Para todos foi maravilhoso, foi uma experiência única, transformadora, enfim, algo muito bom. Eu queria que vocês se apresentassem. Vamos começar por aqui, pela minha esquerda. Darley, faça sua apresentação, fala quem você é, de onde veio, o que Beleza. come. Muito prazer, primeiramente. Boa noite para todos, para quem está assistindo também. Meu nome é Darley. Eu vou me apresentar de 2 formas. Primeiro o Darley profissional, depois o Darley pessoal. Boa. Beleza? O Darley profissional é o Darley que formação em engenharia de controle e automação, técnico de eletrônica, eletrotécnica, enfim. Esse é o Darley profissional. Ele tem um know-how muito grande na área de mineração, que eu vim da mineração, mineroduto, ferro, ouro. E agora o Darley pessoal. O Darley pessoal, eu definiria ele em uma única palavra: empreendedor. Bacana. Regis, eu não me vejo, eu não consigo me imaginar sem ser empreendedor. Desde que eu me entendo por gente, desde criança, eu sou empreendedor. Eu ficava brincando, fazendo maquete de empresas quando eu era criança, lá montando, não, isso aqui vai ser a logística, isso vai ser aquilo outro. Legal. E o que eu tento passar para as pessoas, por causa que as pessoas, às vezes, ela vê a palavra empreendedor e, às vezes, tem um preconceito. Por quê? Por não entender. Empreendedor é muito mais do que está no dicionário. No dicionário, se você pegar lá, é o quê? É você fazer algo difícil ou trabalhoso. Isso é empreender no dicionário, mas eu acho essa definição muito pobre. Eu acho essa definição muito simples. Se a gente for na raiz mesmo da palavra, ela é uma derivada do latim, empreendedere. E lá significa tomar, agarrar para si em uma ação. Se você parar para analisar, essa definição tem muito mais alma do que a primeira. Quando você agarra para si um sonho, porque o empreender ele parte de um sonho. E todos os sonhos, até mesmo na Bíblia, Deus já falou para a gente que nós temos tudo. Tudo é de nosso direito, basta a gente ir lá e pegar. Então, a palavra empreender é muito mais do que você fazer algo. Ela parte de um sonho e do sonho você traz o verbo para ele, o verbo de ação. E quando o sonho ele vira uma ação, ele deixa de ser um sonho e começa a empreender. E eu poderia ficar falando horas, porque eu amo essa área. É porque eu já tive muito problema na vida, muita dificuldade na vida com o empreendedorismo.
Vou falar só o meu primeiro empreendimento. Eu devia ter uns 14, 15 anos e eu falo isso com muito orgulho. Não por necessidade, mas sim por empreender mesmo. Eu estava sentado naquela época a gente soltava muito papagaio, né? Eu estava sentado lá na porta de casa com um colega meu. Aí, a gente está assim, eu devia ter uns 14, 15 anos. A gente está assim aqui. O que a gente pode fazer para a gente ganhar um dinheiro? Para a gente comprar umas pipas, alguma coisa assim. Aí tá assim, não sei. Aí, bem na hora, passou um catador de recicláveis. Aí um olhou para o outro e tá assim, e se a gente começar a pegar reciclável? Aí o outro olhou assim, pode ser. Aí surgiu a dúvida. Tá, mas só que a gente não tem carrinho. Não, carrinho a gente se vira e arruma. A gente foi em cada ferro velho perguntando, nossa, você tem um carrinho para me emprestar? Você tem um carrinho para me emprestar? Até que um outro assim, você deixa o seu documento aqui e você pega. Aí, beleza. Aí, no outro dia, a gente foi traçar uma estratégia aqui, a gente tem que sair primeiro do que todo mundo para conseguir catar mais, né? Aí, no outro dia, a gente foi. Já estou terminando. Aí, no outro dia, a gente foi. A gente saiu primeiro do que todo mundo. A gente ficou andando, a gente voltou para casa, a gente saiu às 6 horas da manhã, a gente voltou para casa, era meio-dia. Aí, no final do dia, a gente foi lá e dividiu. Deu R$1,50 para cada. Aí, um olhou para o outro assim, a gente tem que pensar em outra coisa. E assim foi. Aí, depois, se tiver oportunidade, eu conto mais sobre os outros empreendimentos que eu já fiz na vida, mas só que uma palavra que define o Darley pessoal é isso, é empreender. Com certeza. Vamos lá, Andressa. Muito boa noite. Boa noite, pessoal de casa. Muito prazer, gente. Bom, quem é a Andressa, né? A Andressa é filha, esposa, irmã, amiga, uma pessoa apaixonada por desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, transformação. Eu sempre, assim, desde pequenininha, eu sempre gostei muito de estar aprendendo, trocando ideias para melhorar. E principalmente, né, a Andressa é um ser em evolução. Então, quando me perguntam assim, Andressa, quem você é? Eu sempre respondo, eu sou um ser em evolução. Porque nós estamos aqui, eu acredito, né, que nós estamos aqui para evoluir. Então, quando me perguntam, eu nem me denomino como outras coisas. Eu sempre falo que eu sou um ser em evolução. Muito bom. Muito bom. Bacana. Interessante, né? Filosófico. Chique. Vamos lá, Vitão. Então, quem é o Vitor? Quem é o Tem Vitor? dia que eu me pergunto quem eu sou, você acredita? Quem eu sou? Boa noite, todo mundo que está em casa, está escutando a gente aí. Então, eu vou dividir também um pouco nessa parte aí, profissional. Sou empresário, empreendedor, sou investidor, né? A gente tem um escritório, tem empresa aqui no Ceará, em Minas, Ceará. A gente já atende âmbito nacional. Mas, eu vou ser bem honesto, de um tempo para cá, eu acho que a minha vida pessoal fala mais alto do que a profissional. Hoje, eu já me defini como empreendedor. Eu tenho veia de empreendedor, depois eu vou contar uma passagem minha como criança. Mas hoje eu estou numa fase família. Eu me defino como família. Né? Hoje, minha esposa está grávida. E então eu estou numa fase bem, assim, família. Sou família. Parabéns, Eu já tive distante inclusive. de família, né? Eu já tive grandes problemas com o pai, com a mãe, principalmente com a mãe. A gente não desenrolar, a gente vai falar sobre isso. Mas hoje eu me defino como família, Vitor pessoal, família, entendeu? Hoje a família é mais importante do que dinheiro, do que emprego, do que qualquer trabalho, qualquer coisa. Eu dou tudo. Eu saio despido daqui pela minha família. Então, eu acho que é bacana, né? A gente vai construindo, a gente está em evolução, né? O empreendedorismo. Se você me der uma partezinha, eu vou contar uma história que é engraçada. Quando eu era criança, minha irmã, somos dois, eu e minha irmã. Minha irmã é 5 anos mais velha do que eu. E a gente morava em frente de uma praça, lá em Patinga. Quem é de Patinga aí, eu nasci em Patinga, no bairro Cariru.
Então, a gente morava em frente de uma praça. E a gente começou a vender chup-chup. Chup-chup. Eu e minha irmã. Aí minha irmã mais velha fazia, junto com a menina que trabalhava lá em casa, fazia o chup-chup e eu ficava na parte ali de venda. Eu tinha uma estratégia de venda. Como que eu fazia? Chegava uma hora que a pracinha estava cheia de criança, eu saía chupando o chup-chup. Fazia figa em todo mundo, trazia todo mundo para comprar. Olha o marketing na veia, desde criança. Marqueteiro, Aí mão o cheia. seguinte, aí eu comecei a brigar muito com a minha irmã. Mas esse que é o legal da coisa. Eu não sabia, eu tava o quê? Eu nem sabia fazer conta naquela época. Eu já era criança mesmo, sim. Pequenininho. Eu acho que eu devia ter aqui 3, 4 anos de idade, no máximo estourando 5 anos de idade. Não tinha muito mais do que isso. Eu não sabia fazer conta. Por que eu brigava com a minha irmã? Porque a pessoa chegava com um dinheiro, com uma nota. Minha irmã entregava mais nota e mais moeda. Eu estava perdendo dinheiro. Eu não podia, era um troco. Entendeu? Ela estava dando troco. Mas na minha cabeça eu estava perdendo dinheiro com aquilo. Aí brigava. Aí minha mãe cancelava, acabava a fábrica de chup-chup. Não deixava. Aí eu, minha irmã, negócio, naquela, a gente já pregava de novo o papelzinho de vende chup-chup. E a gente ia assim, desse jeito. Entendeu? Mas era muito engraçado. Então, eu tenho essa veia muito de empreendedorismo. Eu necessito de empreender, necessito de ter ideias, como ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Isso é latente para mim também, muito forte. É muito interessante. Então, esse sou o Vitor. Muito bacana, né? No episódio passado aí com o Arielto, esse ainda a gente nem divulgou ainda o episódio, a gente acabou também entrando para a questão do empreendedorismo. Eu contei uma história que, não sei se eu li ou se eu escutei alguém contando, o rapaz falando que ele começou a entender o que era empreendedorismo na escola, porque ele pegava, entrava na fila, ele via a fila na hora do lanche ali, aquela fila gigante, os meninos perdiam muito tempo na fila, né, na hora do intervalo. Aí o pai dele deu para ele uma mesada, tal, um dinheirinho. O que ele fez? Foi lá, comprou os bilhetinhos, os ticketzinhos, né, tal. Comprou um tanto. E começou a vender na fila. Agora o pessoal não precisava mais enfrentar a fila para comprar o ticket. Ele já comprava antes, na hora da aula ou antes da aula, tal, já comprava. O trabalho era só ir ali e pegar o lanche. Então, isso aí já era o empreendedorismo, né? É a maneira de empreender. Ou seja, eu até entendo também que o empreendedorismo ele vem aí para suprir uma dor, né? Então, aquele que consegue enxergar em um sol quente, os meninos tudo brincando na praça, o que eles vão querer? Um chup-chup cai muito bem. Com certeza. Mas eu falo para você, empreender nesse país que a gente está, o cara tem que ser muito persistente hoje. Exatamente. A gente tem muita questão, né? Para driblar aí no empreendedorismo. E muita gente tem um sonho, gosta, mas acaba se perdendo no meio do caminho, se desistindo, não por persistência. Ou tem gente que persiste no lugar errado. Eu já persisti em coisas que todo mundo falava, não vai. E eu, na emoção, eu queria ser naquela emoção, Porque tem hora que o empreendedorismo tem que ter aquela emoção, porque se ele não tiver emoção, ele não faz, ele não vai. Se o empreendedorismo racional não é um empreendedorismo. Eu acho que o empreendedorismo vem da emoção. Né? Vem daquela emoção, depois ele vai para o racional. Eu quero isso, acho que vai dar isso, vai dar aquilo. Aí, quando vai para o racional, vai para investidor. Aí a gente muda a palavra para investidor. O cara que é investidor, ele é 100% racional. Ele não pensa emocional. Exatamente. O empreendedorismo vai para o lado emocional. Então, e tem muita gente que fica no emocional, ele fica num loop. Eu já tive esse looping ali, que não gerava dinheiro, não rendia dinheiro, mas eu também não queria... porque quando a gente abre uma empresa que é pequenininha, você é uma família, é sua família, ele é um filho seu, você vê aquilo ali como um filho. Exatamente. Você não quer perder, ninguém quer perder nada assim, muito íntimo. Né? Então, então, a gente fica nesse loop. Então, a gente também tem que aprender a interromper o lado certo, na hora certa, e ver de novo, mudar a forma, porque nada engessado vai para frente. Tem que ser. Tem que conseguir virar a chave antes Virar que a chave. endureça, né? É isso mesmo. Pessoal, eu queria aproveitar esse momento e entregar para vocês.
pessoal da Igarapé mandou um brindezinho. Ô, Vitor, distribui aí pra turma. Brinde Olha, é bom, bom. hein, mesmo? Coisa pode boa. Olha O só, uai. brinde é bom. Olha, o copo. Tem uns copinhos pra Chique, vocês. adoramos. Viva o verão, É o hidratação. sabor do verão, todos os dias. Pega o meu também, senão eu Nossa, fico eu sem. tava mesmo precisando de uma garrafinha, Olha viu, aí. pessoal da Igarapé? Muito bom. obrigada. Obrigado mesmo. Show de bola. Muito bom, pessoal. Pai, tem mais coisa aqui ainda, Tem. gente. Vocês estão achando que terminou? Terminou não, os caras são generosos mesmo. Chaveirinho. Ah, eu amo chaveiro, viu? Ó, e tem um negocinho aqui ainda aqui, ó. Mais coisa? É a linha de A linha produtos toda, Igarapé. agora a pé, ó. Muito bom. Show de bola, refrigerante e água. Muito bom. Mineral, show de bola. Muito bom. Pessoal, Obrigado, hein? Muito obrigado. Sensacional. Agora, e essa história toda aí de 7 dias de imersão PSC? Como que foi para vocês? Me conte. Vocês já sabiam o que esperava lá, o que seria esses 7 dias? A Andressa, eu acho que talvez, não sei, posso ser que eu esteja enganado, mas você está com carinha de quem já sabia o que seria. Conta aí. Não, até que não. Eu já tinha participado de uma imersão de 3 dias que aconteceu praticamente igual o IBC, né? Lá no PSC, que essa imersão foram de 3 dias, igual eu disse, começava na sexta e terminava no domingo. Então, assim, a gente chegava lá por volta das 8 horas da manhã e saía 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã. Não tinha hora também para terminar, assim como no PSC. Então, eu já tinha mais ou menos uma ideia de como que era mais ou menos. Mas, assim, o PSC ele foi muito mais profundo, né? Eu disse que a outra imersão que eu participei, já participei de outros encontros, né? E o PSC, ele realmente foi muito mais profundo, porque ele mexe muito com a gente, não só no lado racional, mas ele mexe muito com o nosso lado emocional. Ele vai muito mais além. Ele mexe com o nosso espiritual, com o nosso emocional, com o racional. Então, assim, é uma mistura de muitas coisas ao mesmo tempo. E o PSC, para mim, ele foi mais, assim, transformador no sentido de pegar mesmo nessa parte, sabe, espiritual, esse lado mais emocional, porque hoje eu vejo que os treinamentos, eles vêm com muito... Eles impõem muitas coisas sobre a gente. E o PSC, ele faz a gente pensar um pouco mais, ele faz a gente refletir, a gente realmente mergulhar dentro de nós mesmos. E isso vai muito além, né? A gente acha que nunca tem nada para melhorar, que a gente está bem resolvido com tudo, mas quando você vai começar a participar, e aí cada etapa você vai descobrindo uma coisa que nem você mesmo tinha noção, aí é que o bicho pega. Mas, assim, eu já tinha participado de 3 imersões antes, e o PSC agora, né, com a formação, foi a minha 4ª. Mas, assim, um pouco mais longa também, né? Porque os outros sempre, geralmente, costumam ser de 3 dias. Se vocês pudessem citar, assim, por exemplo, a Shazam. O que você poderia citar assim, nossa, para mim foi impactante nessa área, teve uma reviravolta, eu acho que minha vida pode ser que nunca mais vai ser a mesma por causa disso. O que você poderia citar assim? Realmente pensar nas 3 coisas mais importantes que marcaram a nossa vida. Eu acho que isso é, assim, o primordial, que me marcou muito, porque a gente costuma pensar sempre nos lados negativos. A gente sempre lembra das coisas ruins que nos acontecem, mas quando nos perguntam quais foram os momentos mais maravilhosos das nossas vidas, e a gente para e fala, poxa vida, isso foi muito maravilhoso. Isso realmente te volta a ter aquela emoção, aquele sentimento gostoso. E, assim, o Shazam, para mim, a melhor parte mesmo é
essa chave que fala assim, os 3 momentos mais maravilhosos. Que é quando você fala assim, poxa vida, eu sou muito grata e realmente esses 3 momentos mais maravilhosos, eles fazem parte de mim e eu tenho que trazer ele mais vezes para poder transcender mesmo o que há de melhor na nossa história. Muito bom. Legal. Para você, Vitor, como é que foi? Rapaz, eu vou falar com você, viu? Foi bom, viu? Foi um desafio. Primeiro por uma semana, né? A gente ficar 100% ali. Se você não se entregar 100%, já era. Não tem jeito. Então, você largar tudo, desligar tudo, desconectar do mundo e estar ali é complicado, não é fácil. Mas vale cada minuto que você investe. Com certeza. Conhecimento pessoal, não tem nada melhor. Todo mundo investe em educação, investe nisso, investe naquilo, mas esquece o investimento pessoal. Por que as pessoas... Eu falo, por que as pessoas não gostam de investir pessoal? Porque elas vão acessar coisas que elas não querem acessar, que elas têm medo de acessar. Mas são as mesmas coisas que travam as pessoas. Que travam as pessoas quererem ou poderem crescer. Então, a gente blinda isso mentalmente. Então, a gente foi no DSP, né? Os 3 dias. Eu até tive agora lá com meus pais, eu falei, olha, no próximo lá em Belo Horizonte, eu quero que vocês vão no DSP. Minha irmã foi em Curitiba agora, né? 1 mês atrás, esteve em Curitiba, só que aí chegou no primeiro dia, ela não conseguiu entrar. Estava tão cheio que ela não conseguiu entrar no DSP. Você vê que loucura. Aí no segundo dia ela chegou cedo, conseguiu entrar. Aí teve a meditação do elefantinho. Ela falou, Vitor, eu saí de lá chorando. E ela tem um filhinho de 3 anos, ela saiu, eu só queria agarrar meu filho. Eu saí de lá igual um doido, eu queria agarrar meu filho. Aí ela gostou muito e tal. E então, eu acho que começou a abrir minha mente no DSP. Tá? Eu acho que o PSC foi a conclusão do DSP, sabe? Então, mas a virada de chave já foi no DSP, que eu comecei a acessar algumas coisas, me permitir muito mais que no DSP. A minha esposa que comprou o DSP, né? Ela falou assim, olha, vai lá que eu já comprei, só passar o cartão. Eu fui lá, comprei, passei o cartão e pronto. E aí, na hora que eu nem sabia de nada, eu cheguei lá sem saber de nada. Vou falar uma coisa, quem fizer, gente, faça uma marmitinha de coisas para levar. No DSP eu me lasquei com esse negócio. Porque você vai almoçar às 5 horas da tarde, você chega lá 9 horas, 10 horas, e vai almoçar às 5 horas. E se você não tiver uma marmitinha, tu tá lascado. Então, faça isso. Leva a marmitinha, eu recomendo 100% de ir. Isso é fato, tem que ir. Recomendo, então, também levar lá, você levou, eu quero até te agradecer aí, você levou a garrafinha de café lá, não foi você? Foi. Garrafinha de café. garrafinha de café. Assim, bombou, cara. Empreendedorismo aquilo, você vendesse por R$10, você quebrava a banca lá de... Com certeza. Então, aquilo dali foi legal. Sabe o que eu achei muito bacana? Que eu levei na sexta, né? Eu já queria ter levado na quarta, mas eu fiquei com vergonha. Aí na quinta eu falei, eu chamei uma menina lá, toda energética e tal. Falei assim, eu tô querendo fazer isso. Ela, então traz. Ela, traz, vamos fazer isso. Aí eu levei na sexta, sabe? Mas foi tão bacana que eu acho que aquilo dali fez a comunhão muito maior. Com certeza. A união Aquele faz a Todo mundo força ali, mesmo. eu acho que virou a cozinha, porque todo mundo gosta, né? O mineiro gosta de uma cozinha, né? Gosta. Uma prosa numa cozinha, não gosta do jeito, né? Então, foi legal, sabe? Eu acho que as pessoas desarmaram um pouco. Não, eu ali. lembro que quando você chegou com a garrafinha lá, a cafeteira e tal, colocou café, aí algum colega chegou perto assim e falou assim, não, mas de quem que é esse aqui e tal? Você, não, isso aqui é nosso, pessoal, isso aqui é nosso. Inclusive, a hora que acabar aqui, pode vir, faz também, faz outro e tal, não sei o quê. Quando chegou no domingo, de manhã, eu falei, não, gente, cadê o café? Eu falei, não, espera aí. Não, deixa eu lá, eu vou inaugurar esse negócio. Aí no domingo de manhã, não me lembro as horas e tal, eu falei, não, deixa eu ir lá, deixa eu fazer. Como é que liga essa máquina aqui, gente? Aí já chegou, não, liga aqui e tal, é só fazer isso e tal.
febre. E com certeza, parece assim, que virou família, né? Não, vamos lá, vamos... E no sábado, que foi mais legal, E eu não parecia... sabia que era ele, não. Eu queria até te agradecer. Porque salvou nas madrugadas. Eu acho que todo mundo que tomou o cafezinho naquele dia estava agradecendo. Porque estava todo mundo precisando Mas do cafezinho. E aí, do nada, apareceu lá uma cafeteira toda humilde lá. sabe o que acontece? Sabe o que foi o mais legal, o mais bonito de todos? E o que eu falo foi a comunhão. No sábado, eu levei na sexta. Aí teve umas pessoas no intervalo, já trouxeram algumas coisas. No sábado parecia um café da manhã de hotel. Exatamente. Verdade. Era bolo, era isso, era Rosca. aquilo, rosca, tinha tudo. Biscoito, é verdade. Só que o café, porque o café é o seguinte, a gente faz, na verdade, é um hobby da minha mãe, a gente lá na fazenda. Ela faz aquele café, é igual o seguinte, colher café, ela vai tirando os grãos ruinzinhos e tal, e só deixa os grãozinhos bons, e torra lá e tudo mais. E o meu café mesmo, de verdade, só foi na sexta. Que eu sentia, o pessoal não tomou, assim, a cafeteira, né, continuou lá. Eu levei até no sábado o café, só que eu vi a necessidade das pessoas levarem o próprio café. Aí chegou uma pessoa, deixa a gente também ajudar no café. Eu falei assim, aí eu parei, realmente, as pessoas também têm que ajudar, as pessoas têm que se sentir, né? Então, aí as pessoas que usaram. Então, o café de sábado e de domingo não foi o café que eu dei. O único café que eu dei foi o de sexta, tá? Então, a gente também tem que dar a mão palmatória aí para todo mundo que levou. Honra quem honra. Então, todo mundo levou, todo mundo fez aquela bacana. Mas foi muito boa a iniciativa. Não, Verdade. Fantástico. É. Darley, agora me conta. E para você, como é que foi essa história? Você já conhecia, não conhecia? Então, não conhecia o Zé. Não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Não sabia que ele era nem grande, nem pequeno. Nunca tinha ouvido falar dele. A gente estava vindo... minha esposa está vindo de uma jornada de transmutar do físico para o digital. Nisso, a gente já lançou várias pessoas, mas só que a gente mesmo, a gente não tinha lançado. Mas só que, quando começou essa trajetória nossa no digital, a gente se bateu em vários entraves. Aí eu já fiz... continuo fazendo vários outros cursos. Enfim, nunca tinha visto uma imersão daquele jeito. Já fui em outras imersões e tal, mas só que bem aquele tradicional. Chega às 6 horas da tarde, 6, 8, 10 horas da noite, vai para casa, enfim. Nada de transcender a noite e até no outro dia, aquela energia. O mais surreal é que você está ali, você entra 9 horas... Quando você assusta uma pessoa comentando, não, e vai almoçar que horas? Aí você olha, almoçar? A gente acabou de chegar. Aí quando você olha no relógio, é 5 horas da tarde. 3 horas, 4 horas da tarde. Isso para mim foi surreal. Parecendo que literalmente ele dobra o espaço-tempo, contrai o tempo ali. E é porque é tanta informação, que a sua cabeça ela não tem tempo de pensar quantas horas são. Ah, não, eu estou com fome. Ah, não, eu estou querendo ir no banheiro. Não tem tempo. É muita informação. E essa pegada do tempo não passar foi muito bacana. Porque é tão bom, mas tão bom, Exatamente. que você nem vê passando. Você não vê passar. Não. Não vê passar. Quando você assusta, realmente você fala assim, nossa, meu Deus, já tá esse horário? Não, eu Isso aí confesso foi que... todos os dias desse jeito. Todos Não, os dava dias. meia-noite, a gente achava que era 7 horas da noite, 8 horas da noite. Exato. Eu confesso que quando chegou 7 dias, eu estava numa expectativa, porque eu fui no DSP, aí eu fiquei naquela expectativa mesmo para chegar, tal, não, vai ser bacana, o PSC e tal. Sair de férias e tal, para ficar exclusivo. Mas eu falei, 7 dias. Aí eu fui, primeiro dia, segunda-feira, eu acho que esse negócio vai ser pesado. Mas na segunda-feira mesmo, à noite, quando eu estava voltando para casa, aí já dentro de mim, assim, aquela expectativa de terça-feira de manhã, não, eu quero já chegar um pouco mais cedo para conseguir um local legal, porque eu quero ficar... Assim, eu não sou muito da galera do fundão, não.
Eu gosto gosto de sentar na frente. Eu já fui do fundo. Eu gosto de, não, porque Fica assim, na frente. qualquer coisa me distrai, sabe? Então, se o mosquito passou, eu já quero saber para onde que tá indo. Então, se eu ficar lá atrás, Onde que tá pousando? não dá. Eu falei, não, eu quero chegar um pouco mais cedo, tal, não sei o quê. Opa, consegui. Um local legal. E, de repente, eu, não, espera aí, tem que ir no banheiro. Mas tem que ir no banheiro. Quanto tempo que eu vou ficar lá? Porque parece Se eu for assim no banheiro, eu que vou perder muito conteúdo. 10 minutos, você perdeu muita coisa. É. Você perdeu muita coisa. E, assim, incrível. E é diferente. Você tem a apostila e tal, depois você vai dar uma folheada. Não, você não vai compreender, você não vai assimilar. Muita coisa. E essa parte da contração do tempo, que eu falo desse jeito, é muito surreal. E aí, voltando, eu não conhecia o Zé. Aí eu tô com a minha esposa assim, olha, ô Joyce, pesquisa todas as imersões, todas as palestras, todos os eventos que vai ter sobre empreendedorismo, sobre digital, sobre pessoal, sobre tudo, que a gente vai em todos. A gente vai agora acompanhar todos os gigantes para a gente virar um gigante. Aí, beleza, ela foi e tá assim, olha, tem esse tal do José Roberto. Eu tô assim, quem que é ele? Aí ela foi, ó, é esse aqui. Aí ela foi, deu uma pesquisada nele já, e eu olhei assim. José Roberto? Aí na minha cabeça, ele é tão pequenininho. Mas aí a gente foi no impacto empresarial. Ô, Regis, pra que eu fui naquele negócio? Pra quê? Eu saí de lá, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha tido coragem antes. Foi chegar para minha mãe e ensinar ela a falar um eu te amo. Lá eu entendi que a gente não teve essa amorosidade, digamos assim, na família. Por quê? Eu fui entender que foi da infância dela. E isso no impacto empresarial. Aí eu fiquei apaixonado com aquele cara. Agora ele é meu mestre pro resto da vida. Já comprei outros cursos, enfim. Eu estou agarrado com ele até ano que vem já. Aí depois disso ele foi e falou do PSC. E eu tô assim, aí, eu quero, mas por onde que eu começo? A gente começou com a menina lá, tá assim, então eu começo pelo PSC. Antes de eu ir no impacto empresarial, jamais eu iria 7 dias... Falava que ia até a noite. E eu tô assim, não, esse negócio é balela. Mas aí, depois que eu fui no impacto empresarial, eu apaixonei com a didática dele, com o modo dele ensinar. Ele explica com a ciência uma religiosidade não, ensina o espiritual com a ciência e vice-versa. E uma facilidade de entender, uma palavra simples, né? Exatamente. Todo mundo consegue entender. Ele fala várias palavras, porque às vezes você não entendeu com uma, mas ele vai falando, com a última você vai e pega e entende. Ou seja, ele ensina, para todo mundo. Ele não só ensina para aquela pessoa que conhece aquele vocabulário. Ele explica, ele ensina para todo mundo. E quando ele começou a falar sobre uma outra coisa que me marcou muito lá, que essa linha de desenvolvimento pessoal eu já venho estudando há muitos anos. Inclusive, eu até escrevi um livro, chama Tome Consciência do que Precisa Ser Mudado. Uma coisa que me marcou muito foi acessar as memórias mais ocultas através do impacto emocional, através da música. Isso, para mim, foi surreal. Foi tão surreal que na quinta-feira à noite, eu subi na mesa, eu comecei a gritar. Agora eu te pergunto... Na quinta do DSP? Do DSP. Então foi você? Foi eu. Achei que era em casa, agora que caiu a ficha. Foi você? Foi eu. Mas eu não escutei, na verdade eu estava tão no negócio, eu não escutei. Eu soube que tem um bumbum. Assim, alguém comentou, eu também não vi. Eu também não vi. Eu Realmente, também não. Eu não vi. Foi eu. Não Me vi. conta essa história. Conta pra gente, porque agora a gente ficou curioso. Foi muito surreal. Por quê? Porque eram memórias
ocultas, porque lá ele explica que quando a gente tem um trauma e a gente não tem a maturidade suficiente para passar, para entender aquela situação, o nosso cérebro, ele, com o passar do tempo, com o passar dos anos, ele aprendeu essa técnica de esconder, de ocultar essas memórias que você não tem como explicar naquele momento, para ela não continuar fazendo você sentir dor, para você não continuar sofrendo com ela. E nisso, o cérebro, ele, principalmente criança, quando a gente não tem esse discernimento de muitas das coisas, ele pega e faz isso. Como o trauma é muito grande, ele pega, oculta aquela memória para não continuar atrapalhando a sua vida, para você continuar seguindo a sua vida, mas só que, no inconsciente, ela continua se te afetando. Isso eu não entendia, mas só que, para você acessar essa memória, você tem que ser através de uma emoção muito forte. Esse episódio onde que eu subi na cadeira, e até hoje, eu só me vi quando eu estava lá em cima gritando. Eu não sei a hora que eu subi, eu não sei a hora que eu desci, eu sei que eu estava lá em cima, lá, um pedacinho do meu consciente está assim, gente, ele subiu, um conversando com o outro, ele subiu em cima da mesa, mas só que o meu self 2, que quem fizer vai aprender essa distinção do self 1 para o self 2, já falou assim para o self 1, não, sai daqui que agora é eu que mando. Eu revivi memórias da minha infância que eu não tinha noção de que eu tinha elas. Eu posso falar? Claro. Pode falar? Agora eu tô curioso. Você acha que Claro, por lógico que favor. pode. Né, pessoal? Nossa Pô, Senhora, não mata pode, não não de pode? curiosidade, não. O que aconteceu? Quando, igualzinho eu te falei no início, eu sempre fui muito empreendedor, sempre fui muito criativo, fui muito sonhador desde criança. A primeira memória foi quando eu era muito criança, não sei a idade, eu devia ter uns 6 a 8 anos, e eu ficava brincando das maquetes, de fazer empresa, disso, eu sei o nome de cada empresa até hoje. E um certo dia, aí o meu pai vai e chega para mim, o que você está fazendo? Não, essa aqui, eu todo empolgado, nossa, aqui é a minha empresa, tal, empresa de logística, tá, parará. Aí ele virou para mim, você está afastado do capeta? Para de mexer com essas bobagens, vai fazer algo mais útil, algo que presta. Aí aquilo me marcou muito, mas só que doeu tanto que o meu subconsciente pegou e ocultou, selou, para aquilo não me machucar mais. Tanto é que muitas dificuldades que eu tive na vida, nesse decorrer, nessa trajetória de empreender, se eu tivesse tido consciência dessa memória antes, eu não tinha passado pelo que eu passei. Entende? Uma outra memória foi toda vez, desde criança também, toda vez que eu chegava para minha mãe com as ideias muito... Uma mais maluca que a outra, eu costumo falar que é maluca, mas só que depois, com o tempo, eu aprendi que... Eu comecei a me achar que eu era doido, porque eu pensava diferente de todo mundo que estava à minha volta. Mas só que aí, com o passar do tempo, eu entendi que eu não sou maluco, eu sou simplesmente o primeiro que está fazendo daquele ciclo que eu estou, daquela convivência que eu estou. E depois que o primeiro faz, os outros também vê que é possível, então ele deixa de ser maluco e passa a ser um visionário, um empreendedor. Entende? Eles falam que o que separa o maluco de um gênio é o resultado. Né? Exatamente. Tanto é que tem tantas ideias malucas que a Google já tem ideias minhas, a Nubank já tem ideia minha, não sei se eu podia falar os nomes, agora já foi. Mas... A ideia é boa. Ideias excelentes. Mas só que aí, todas as vezes que eu chegava muito empolgado para minha mãe e falava com ela, eu tive uma ideia muito bacana, ela chegava para mim, deixa de besteira, menino. Deixa de besteira, se você continuar desse jeito, você vai virar pedreiro. Vai caçar um trabalho para você. Eu tô assim, mãe, mas eu já trabalho, eu empreendo, eu faço minhas coisas. Não, deixa de besteira. E assim foi. Aí, nesse episódio onde que eu subi na cadeira, eu estava fazendo a meditação do samurai, onde que você pega todo o seu exército e vai de em frente aquilo que te trava, enfim, aí beleza.
Aí, quando ele falou, só dando um spoiler de como que funciona o samurai, é mais ou menos isso. É um exército que você comanda, aí até que chega um momento que você vai de encontro àquilo que te bloqueia, sem você nem saber o que é. Aí, quando foi de encontro àquela muralha, e para adentrar naquela fortaleza, veio todo o meu exército, a gente arrebentou aquela porta. Assim que abriu aquela porta, eu me vi, eu de 15, 16 anos, preso dentro de uma gaiola. Aquilo, eu parei e fiquei estático, sem saber o que está acontecendo. Eu devo ter ficado... Eu fiquei muito tempo assim, parando e olhando para aquela... E ele e o Darley, de 16, 15 anos, me pediam socorro, Darley, finalmente você chegou aqui. Mentira, eu estou desde dos 15 anos doido para sair daqui. Não, que bacana, hein? Doido para sair daqui. E antes disso, o engraçado era que eu sempre falei isso para minha esposa. Estou assim, Joyce, parecendo que tem uma briga dentro de mim, algo preso, encarcerado, que está doido para sair, mas só que não consegue. Eu nunca entendia o que era, até que chegou esse episódio. Eu fiquei um bom tempo sem reação. Aí, logo depois que aquilo foi processando, aí eu vi que eu estava com o exército ali, só esperando o meu comando. Aí eu dei o comando para a gente ir lá e arrebentar aquela gaiola. Mas só que no que eu dei o primeiro passo, entrou meu pai e minha mãe na frente. Tipo assim, você não vai tirar ele de lá. Vocês não vão tirar ele de lá. E o samurai, mano? Exatamente. Aí eu fiquei sem entender, e aquele processamento todo, e eu não entendendo nada. E eu tô assim, gente, por quê? São as pessoas que deveriam me apoiar. São as pessoas que deveriam falar assim, não, vai. Se você não conseguir, não, tenta de novo. E aquilo não entrava na minha cabeça. Mas só que aí, naquele momento, veio essas memórias que eu comentei com vocês. E aquilo tudo se encaixou como se fosse Lego. Oh, que bacana, cara. Mas só que se encaixou de uma forma tão tremenda, tão transcendental, que tudo fez sentido. Meu pai, quando me falava que, você está afastado do capeta, realmente, eu estou afastado do capeta, eu estou com Deus. Eu sou a luz. Fazia sentido no que eu estava falando. Uhum. E minha mãe, quando virava para mim e falava assim, não, deixa de besteira, você vai virar pedreiro. Ela também estava certa. Porque hoje eu tenho uma construtora. Eu construo casas. Você entende? Que no final, os dois estavam certos. Uhum. Mas só que eu precisei de ter a visão dessas memórias que eu nem fazia ideia que eu tinha para minha vida hoje tomar sentido. Bacana. E muita coisa ser explicada. Uhum. E o engraçado é que quando... E foi se encaixando igual o Lego. Foi se encaixando. Aí toda a minha vida pregressa começou a fazer tudo sentido. Então é isso, por isso que aquilo aconteceu, isso, aquilo, outro. Aí quando eu tive consciência disso, aí que eu fui com mais fúria ainda para cima, que eu arrebentei aquela gaiola, e aquele Darley de 15 anos me abraçou. Ele me abraçou de uma forma tão tremenda, que ele está assim, Darley, muito obrigado por você ter me libertado. Eu estava esperando isso desde os 15 anos. Aí ele foi, e está assim, agora nós dois somos um só. Porque eu sentia uma falta, eu sentia que estava faltando algo dentro de mim. Aí, no que ele me abraçou, e ele me falou que agora nós dois somos um só, foi aí que eu subi na mesa, veio aquela explosão, eu comecei a gritar, foi um brado de libertação dele, desse tempo inteiro, entendeu? Foi um brado literalmente de liberdade, de agora eu estou liberto, agora eu sou eu mesmo, agora eu sou completo, entendeu? E foi isso. Bacana. Só para o pessoal que está em casa, é o seguinte, a nossa memória é como se fosse uma cebola. A gente tem várias camadas, várias memórias. E quando você tem um trauma ou algo nesse sentido, a memória ela esconde aquilo, uma questão de autoproteção.
Então, você tem alguma coisa dentro, um sentimento que te trava, ou algo que você nem sabe que tem, porque ele está guardado. Então, você precisa acessar aquilo para sanar realmente aquilo. Então, você aí que está escutando a gente passou pelo esse processo, que eu acho que é um processo que tem, né, a gente tem que fazer mais, eu acho que eu sou adapto a isso. Você tem que acessar, não adianta. A gente tem que aprender isso, porque isso trava muita gente. É achar que isso é coisa... É todo mundo, de bilionário a pessoa mais simples, todo mundo tem problema, todo mundo tem trauma. Isso. Todo mundo. Não tem uma pessoa na vida que eu não conheço que tem trauma. Exatamente. Todo mundo tem trauma. Então, a gente precisa tratar esses traumas. Você pode olhar para a pessoa e pensar, nossa, aquela pessoa é perfeita. Não, pode ter certeza, em 4 paredes, ela tem trauma. No íntimo dela, ela tem muito trauma. Então, trate, que é a melhor coisa do mundo. Verdade. Não tenha medo. Verdade. Nós Não todos podemos precisamos ter tratar, medo, né, as exatamente. coisas que a gente não... Essa parte das memórias ocultas para mim foi tão novo que, você eu te falei, essa série que eu estou fazendo, tome consciência do que precisa ser mudado. Essa série de 7 livros que eu estou fazendo, eu abordava a ressignificação das memórias também até esse limite das memórias que você tinha, que você tem consciência. Agora, inclusive, eu já estou até reeditando as outras, porque foi lançado só esse primeiro livro, por enquanto. Os outros vão ser lançados tudo de uma vez só. Eu estou até editando o livro 4 com essa nova abordagem, com esse novo conhecimento. Porque isso explica muitos entraves que a gente tem hoje, Mas que é sem explicação para a legal. nossa mente racional. Mas sabe o que é o legal? Você vai falar você antes do acesso e depois do acesso. Exatamente. Então, a pessoa que lê e depois... É legal esse É negócio. verdade. Né? Acho que vai ser bacana. É como Muito dividir. Muito Também bom. acho. Eu só queria fantástico. falar... só queria transcendental. falar o seguinte, o pessoal que está escutando aqui, né, para a gente que está aqui na mesa e para quem está em casa, o que foi legal para mim, interessante lá. Eu já tinha essa consciência, mas lá foi muito mais forte essa consciência. Você que está aí, que tem problema com a sua mãe, briga com a sua mãe, não conversa com a sua mãe, por vários tipos de negócio, te falo, meu irmão, é decisão, resolva. Porque é o seguinte, eu fiquei uma época da minha mãe, sem conversar com a minha mãe. Revoltado, adolescente, revoltado. Morava na casa dela, né, com meu pai e minha mãe, e não conversava com a minha mãe. Eu te falo, eu só me lasquei. Literalmente, só me lasquei. Só perdi dinheiro, não dava nada certo na minha vida. Exatamente. Profissional, financeira. Nada. Se você que está passando aperto financeiro, mas não tem problema. Investiga porque tem. Até eu chegar na minha mãe, abrir perdão para ela, pedir perdão para ela e pedir permissão para ela para me prosperar. Olha que loucura. Pedir permissão para ela. Mãe, e não é tanto para minha mãe e para meu pai. Mãe, você me permite ser próspero? Porque eu estou com uma dificuldade de ser próspero. Depois do perdão, né? Pedir perdão para ela, desculpa. Eu fui um mau filho, eu sei, eu tinha suas razões, eu não conversei, eu não tinha esse direito. Você é minha mãe. Mesmo no meu achismo eu estava no certo, mesmo no meu achismo, o filho achar que está errado, que a mãe está errada, mesmo assim ela está certa porque ela é sua mãe, não tem jeito, é sua mãe, você tem que respeitar ela. Então, eu pedi perdão e cheguei, né, e deixa eu prosperar. Aí as coisas começaram a mudar. Mas o que eu falei que depois do DSP, eu fiz uma passagem, depois do DSP. Acho que foi antes do PSC e depois do DSP. Cara, eu fiz uma coisa assim que eu me emocionei. Até pouco tempo atrás que eu contava, eu chorava, tá, gente?
Eu sou chorão, então. Se eu emocionar aqui, vocês vão me perdoar. Porque é o seguinte, eu cheguei lá que meus pais ficam mais na fazenda. Eu cheguei na fazenda, peguei um baldinho, uns cremes que a minha esposa comprou, um negócio cheiroso e tal, um cheio de areiazinha, né? Um lava-negócio. Uhum. E fui lá, meu pai é igual o gato. Meu pai tem 2 cantos na casa que ele fica, 2 sofás. Numa sala e numa outra sala. Você quer procurar, ele tá nessas 2 salas. Aí ele estava na sala íntima lá dentro, na sala de televisão. Aí eu fui lá, peguei com o balde, meu pai, o que é isso? Senta aí. Aí estava com um livro, meu pai gosta de ler muito, sentou, colocou o livro do lado. Aí comecei a bacia, joguei água, comecei a lavar os pés do meu pai. Cara, ele começou a regalar os olhos para mim assim, aí eu já me emocionando. Regalar os olhos, o que é isso, meu filho? Deixa comigo. Eu falava assim, né? Aí ele, na hora que eu tô terminando, eu vou emocionar, não vai ter jeito. Aí ele virou para mim e falou o seguinte: nossa, nunca ninguém fez isso por mim. Puta, meu. Aí, já tô. Aí eu enchi o logo, mas eu não queria mostrar para que eu tava chorando. Né? Aí eu baixei a cabeça e comecei a lavar o pé, sequei o pé. Antes de começar a descer a lágrima, eu saí correndo, né? Eu assim, não, eu não vou chorar na frente dele, né? Aí, Qualquer coisa foi a água que espirrou. e tal, e tal. Aí, na hora que eu tava indo levar a bacia, encontro com a minha mãe no meio do caminho. Aí, numa outra sala, que tem um lugar para sentar, tipo um sofá também. Ela foi, falei, mãe, senta aqui. Aí eu comecei a lavar o pé, sabe, dela também. Aí minha mãe já mais espojada, gosta, aí ela ficou e tal. Aí vem meu pai, né? Igual, parecia que ele tava andando em nuvens, assim, né? Andando assim, todo felizão, assim, chinelinho e tal. E todo bonitinho. Aí sentou do lado, aí minha mãe começou a tirar onda, né? Tá vendo? Eu ganhei lavar o negócio e tal, lavando os pés da minha mãe também, né? Como rendição. Uhum. E aí meu pai só deu aquela sorrisinha assim, que eu sabia, né, meu pai? Eu já fiz primeiro. Mas não falou nada, né? Porque assim, você tá achando que você tava fora, o meu primeiro foi comigo, né? Mas aí tudo bem, lavei os pés dele e tudo mais. Isso numa forma de rendição. Seguinte, eu respeito meu pai e minha mãe. Depois que eu fiz isso, cara, mudou muito minha forma de ver a vida, de ver em relação a isso. Uhum. Agora, na Semana Santa, eu estive lá. Fiz exatamente a mesma coisa com os 2. Aí, meu pai, agora, toda vez que você vier aqui, você vai lavar nossos pés? Eu falei assim, vou. E toda vez, a minha intenção, toda vez, ir lavar os pés dele, como uma rendição minha, pessoal, tá, gente? Isso é coisa pessoal. Pelos anos todos que eu fui mal criado por meus pais. Hoje, eu faço questão de mostrar para eles que eu sou rendido a eles. Entendeu? Então, eu falo o seguinte... Se você tem... Eu vou mostrar. Se você tem condição de fazer isso, mas tem que vir de dentro. Não faça esperando algo. Entendeu? Porque aí você não está com o propósito certo. Faça de coração aberto. Faça negócio. Cara, uma coisa que você muda dentro de você fora do normal. E é bíblico também, né? Honrar pai e mãe. Honesto. Tem que ser um sentimento verdadeiro, sabe? Eu vou fazer isso porque eu vou ganhar alguma coisa em troca. Eu vou pedir perdão para minha mãe. Vou pedir perdão para minha mãe para me prosperar. Cara, se você for nessa... nem começa, nem vai. Sim. Entendeu? Vai de realmente o que você... Aí, tá vendo? Não teve jeito. Tem que ser que íntegro, você né? quer... Genuíno. Isso, genuíno. Que realmente você quer aquilo. Não importa quem está certo e quem está errado. Seus pais sempre vai estar certo. Porque é o seguinte, a gente aprendeu lá é que a gente só dá o que a gente recebeu. A gente só dá o que... negócio. Dependendo do seu pai não é carinhoso, ou sua mãe não é carinhosa, não é porque ela quer, cara. Porque ela recebeu disso, então ela aprendeu a isso. E ela sabe dar o carinho daquela forma dela. Daquela forma. Então, ela não é culpada daquilo. Exatamente. Isso, mas para a gente entender isso, assimilar isso, é muito loucura, cara. É difícil mesmo. Porque eu também vim, né, cresci com uns pais que não eram amorosos. Então, assim, é bem difícil mesmo. Porque a minha mãe mesmo, ela mal sabe dar um abraço. Então, assim, eu respeito ela. E quando eu a abraço, eu não forço ela também me abraçar. Eu respeito. Eu sei que a linguagem do amor dela talvez não é o toque, mas um ato de serviço, né, uma qualidade de tempo. Então, assim, quando a gente também aprende a linguagem do amor do outro, né? Sim. E igual o Vitor está falando, é muito importante a gente honrar pai e mãe.
eles falam com a gente, né, que a prosperidade ela tá ligada muito com o relacionamento que a gente tem com a mãe. Então, quando você pediu perdão para sua mãe, né, e pediu essa permissão para ela, você se reconciliou com sua mãe, honrando ela, a história dela, tudo que ela fez por você, querendo ou não, você destravou também a Sim. prosperidade. Isso aí. Então, assim, é muito complicado. Quando a gente dá um abraço, a gente quer receber um abraço de volta. Mas a gente tem que entender que a gente só dá aquilo que a gente recebe. Maravilhoso. Uau. Foi um dos episódios mais emocionantes aqui que a gente conseguiu produzir, né? Eu acho assim que é um negócio tão fantástico, porque assim, é um momento de ressignificar realmente, né? É você começar a pensar de uma forma diferente. Muitas das vezes a gente se coloca numa posição que aí nem Deus nos colocou nessa posição, Sim. né? Que é a posição de juiz. Então, por exemplo, a gente, por vários acontecimentos, vários fatos que aconteceram na nossa vida, talvez não fomos tratados da maneira como deveria, enfim, principalmente nessa juventude, na fase mais, né, que tem questões hormonais e por aí vai. Sim. Então a gente acaba pensando o seguinte: poxa, mas não deveria ter acontecido isso comigo, tal, que não sei o quê. E a gente acaba tomando uma posição que nós não fomos chamados para ter essa posição, que é a posição de juiz. E na posição de juiz a gente acaba querendo determinar, né, que o outro também às vezes sofra o tanto que nós sofremos. Porque eu deveria ter sido tratado dessa maneira e não fui, então também agora eu vou retribuir tudo isso. Só que quando a gente começa a pensar, né, e eu acho que é até uma das meditações, né, que quando você começa a olhar, por exemplo, para os seus pais, se você vê eles como adulto, né, porque a gente sempre tem aquela questão, não, meu pai, minha mãe, eles não sofrem, eles não sentem dor, eles já são grandes e tal. E aí fica muito mais difícil da gente pedir perdão e liberar perdão. Agora, quando você olha para eles, tenta imaginar seu pai, sua mãe, como se fosse uma criancinha. E que eles também sofreram. Cara, aí as coisas começam a modificar, porque, poxa, aquilo que eles estão dando, será que realmente é o que de fato eles gostariam de dar? Porque às vezes tem pessoas que realmente eu não consigo fazer diferente, mas eu não consigo fazer diferente porque a vida me tratou de uma determinada forma, né? E aí eu fico... empatia, né? Se colocar no lugar. Exato. Hoje, né, graças a Deus, nós estamos tendo acesso, né, e aí por vários fatores, nós estamos tendo acesso a conhecimento que eu tenho certeza que os nossos pais, por exemplo, não tiveram. Com certeza. A gente tem que entender o seguinte, a vaidade, né? Nós somos muito vaidosos. O ser humano é vaidoso, né? Orgulhoso. O orgulho vem da vaidade e tudo mais, né? Então, seu pai, sua mãe já passou muita coisa. Então, você acha que eles também não têm sentimento, que não sofrem? Sofrem. Você acha que eles não passaram isso com os avós? Cara, deixa de achar que o mundo gira em torno da gente, cara. O mundo não gira em torno, nem o mundo gira em torno de mim, nem dela, nem dele, nem de você que está em casa assistindo, cara. O mundo não gira em torno. Cai na real. Todo mundo sofre. Seus pais já sofreram. Será que você já se perguntou para os seus pais o que eles já sofreram na vida? Porque é o seguinte, as pessoas tomam decisões, tomam atitudes, se você só vê a atitude que ela tomou. Mas o processo para ela tomar aquela atitude, você não sabe o que ela passou por aquilo. Os bastidores. Exato. Quantas vezes que você já foi julgado por uma decisão que você tomou, uma atitude que você tomou, mas ninguém sabia o que você realmente fez. O que passou para aquilo, para você tomar aquela atitude. Só viu o fato, a atitude, mas o processo. Ninguém conhece o processo, só você conhece o processo. Só a dor do seu pai conhece o processo. Tem coisa que ele nem lembra no subconsciente dele, como tem coisa que você aí de casa não lembra. Exatamente. E tem coisa que ainda eu acredito que tem dentro de mim que eu não me conheço ainda. E não lembra, mas só que continua afetando. Exatamente. A gente continua sentindo. É isso. Esse que é a questão. Então, você que está em casa, a gente está aqui conversando, né?
conversando nós 4 aqui, mas a gente está conversando também com você de casa. Exatamente. Cara, você tem que procurar para estudar, se conhecer. Você quer conhecer tudo, o mundo. Você quer ir lá para fora, você quer conhecer a vida de um artista que você gosta. Você quer conhecer um país que você gosta. Você quer conhecer tudo, menos a sua vida. Você já parou para pensar por quê? Eu tenho a resposta. Por quê? Porque você está com medo. A verdade é essa, você tem medo. Concorda comigo? É verdade. A gente tem medo, a gente vê, mas tem muita gente lá que... Por que é 7 dias intenso? É para quebrar o seu medo, é para deixar... Uma hora você vai ser cessado, não tem jeito. A gente vai te gastando ali, vai te gastando, até você chegar no Ô, ponto. Vitor, e também acontece o seguinte, este medo é o seguinte, porque você pode se esconder de muita coisa, entendeu? Você pode esconder do Serasa, meu irmão. Você pode esconder de tudo que você quiser. Você só não consegue esconder da sua consciência, De você mesmo. de você mesmo e de isso Deus, né? De Deus É isso aí. você não se esconde, mas você não consegue esconder da sua consciência. Como o Darley falou, opa, espera aí, existe algo, existe um vazio, existe algo que não está completo. Ninguém sabia. Então as pessoas olham para você, te vê sorrindo, te vê caminhando, comprando, vendendo, tal, enfim, não, tá tudo bem. Mas dentro de você, eu acho que sabe quais que são os momentos que começa a se chocar? Eu costumo dizer o seguinte, que é no silêncio da noite, é quando está você e seu travesseiro. Deus, você e seu travesseiro. Porque ali, quando silencia todas as vozes, quando as luzes se apagam, você se depara com quem você é de fato. Você pode mentir para a empresa que você trabalha, você pode mentir para o vizinho, você pode mentir até para os familiares mais próximos, mas você não consegue mentir para a sua consciência. E tem coisas que pode até demorar. Entende? Quer saber? Eu vou interromper esse vídeo aqui, eu não vou assistir mais, tá? Tudo bem. Eu vou deixar para ano que vem, tá? Tudo bem. Só que mais cedo ou mais tarde, você vai ter que fazer o caminho de volta. Você vai ter que fazer o retorno, você vai ter que pegar o retorno e você vai ter que consertar aquilo que precisa ser consertado. Porque é melhor um soco na barriga de uma vezada só e você se autoconhecer, ter o processo de se permitir de conhecer, do que você tendo tapa na cara a vida inteira. Todo dia. Exatamente. Entendeu? Eu prefiro doer uma vez só para não doer nunca mais. Eu falo, gente, vai, faça, conheça, se permita conhecer. Porque eu acho que você fez 4, né, que você falou, né? Já. Isso. Então eu falo você está na frente de nós, né? Tem que conhecer mais, né? Mas eu sou realmente muito apaixonada por desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Gosto muito dessa área. Acho que a gente cresce muito quando a gente começa a aprender sobre nós mesmos. E uma coisa que me marcou muito no PSC é quando a gente faz aquela troca de histórias mesmo, né? E assim, engraçado que a gente está falando que a gente não consegue esconder nada, que a gente não sabe as histórias dos nossos pais, né? E é engraçado que a gente chega lá e a gente vê, né, as pessoas super, assim, bem vestidas, bem apresentadas, homens altos, né, grandes. Aí você fica assim, poxa. Só que quando você para ouvir a história dessas pessoas, gente, é aquele ditado mesmo. Tá todo mundo traçando alguma batalha na sua vida. Todo mundo. Todos nós estamos. Então, a gente precisa realmente ter esse lado mais empático. Porque quando você vai começar a conhecer a história de outras pessoas, você fica pensando assim, meu Deus, essa pessoa passou por tudo isso? Sabe o que é o mais legal? O negócio, que as conexões de histórias, que a gente via história que complementava a nossa própria dor, cara. Eu sou dislexo, tá? Por muitos anos eu escondi, eu não gostava, tinha vergonha de dislexia. E eu não sentei com uma pessoa que a filha dela é dislexa, ela está com o maior, assim, a filha dela, né, estava fazendo que era dislexo ou uma outra lá. Então, assim, fazendo diagnósticos para saber se realmente ela é dislexa. Porque dele me comoveu pra caramba. E eu falei, olha, dislexia é assim, assim, sim.
E ela saiu de lá muito mais leve, porque todo mundo tem essa questão, né? Se você não sabe o que é dislexia, vai lá, estuda, entra no Google, papai Google aí e pesquisa. Né? Então, uma das coisas que travava muito era a minha dislexia, porque não tinha, as pessoas falavam, meus pais falavam que eu não ia ter condição, que eu não ia aprender, que eu tinha dificuldade, que eu era burro, que eu era isso, que eu era aquilo. Então, isso me travou muito, né? De autossabotagem, entendeu? É nessa relação. Então, você ir, tô te falando, tô sendo seu amigo, estuda, cara, se estuda. Eu costumo dizer que a chave para qualquer coisa na nossa vida é o conhecimento. A gente se conhecer, a gente vai conseguir mudar o quê? Mudar a gente. Se você tem uma ferramenta, mas você não sabe usar ela, o que vale alguma coisa? Você comprou uma ferramenta de 50 mil reais, colocou lá em cima da mesa, mas você não leu o manual, você nunca viu ela, para que vai servir? A gente é a mesma coisa. Aí eu te pergunto, qual a coisa mais valiosa para a gente hoje na face da Terra? Tempo. É o nosso tempo. Isso é o mais valioso de qualquer outra coisa. E como que a gente consegue ganhar tempo, digamos assim? Comprando conhecimento, investindo em conhecimento. Essa é a maneira mais inteligente da gente conseguir. Imagina, o cara que fez um livro, ele gastou 15 anos de experiência, de luta, de batalha, de sofrimento, de tentativa e erro. Por quê? Porque ele não tinha conhecimento, aí ele tentava, errava. 30 anos de experiência condensada, resumida em um livro, ou em um curso, ou uma mentoria, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, que o conhecimento, quando você investe em conhecimento, você, além de estar aprendendo algo novo, você está investindo em tempo. Vamos supor, você tem 30 anos hoje. Se você pega você lê um livro, você está adquirindo mais o conhecimento de mais uns 30 anos de experiência daquela pessoa que fez aquele livro. Ou seja, de experiência, hoje você tem os seus 30 anos de vida, de história de vida, mais aqueles outros 30 anos que o cara gastou para aprender e condensar tudo num livro. Ou seja, você tem 60 anos de experiência. É por isso que cada vez que você estuda mais, você acelera o seu desenvolvimento. Literalmente, você coloca um turbo no seu desenvolvimento, digamos assim. Então, é o que eu sempre falo, que o tempo é a moeda mais valiosa que tem. A única coisa que você pode fazer hoje é investir em conhecimento. Você investindo em conhecimento, você abre portas para tudo na sua vida. E uma coisa interessante que eu queria comentar sobre o PSC, porque a primeira vez que eu fui em um curso, né, de 7 dias, assim, direto, não sei com você se foi a mesma coisa, mas, assim, você para e pensa assim, gente, 7 dias? Sério mesmo? Beleza. Só que aí, quando você chega lá, você vê que tem gente que fez a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez, aí você fica, isso é loucura. Eu mesmo conversei com uma senhora, né, que ela falou que já era a 4ª vez que ela estava fazendo o PSC. Eu falei, gente, isso é muita loucura. Mas é porque cada vez que você vai, é uma experiência. Exatamente. E assim, por que 7 dias? Porque a transformação, ela é física. Então, assim, realmente você precisa de tempo para você... E cada um tem seu tempo. Isso, Cada um tem uma história de vida. Então, assim, a transformação ela é física. Então, eu falo que o ambiente, ele é muito diferente. Quando você chega ali, aquela atmosfera, aquele ambiente gostoso, todo mundo ali com aquele propósito de melhorar, de querer ser melhor, de querer se libertar de algo que está te prendendo. Está todo mundo receptivo. Então, assim, é algo realmente sensacional. E se fosse 10 dias, eu participaria dos 10 dias. Tranquilo. É bom, né? É muito bom. Pessoal, o papo tá maravilhoso. A gente passou aqui já 1 hora. Nem parece. 1 hora? Meu Deus. Mais de um. Já fomos o nosso... A contração do tempo. Contração do tempo. E realmente muito bom, muito bom. Muito bom conhecer essas histórias.
né? Muito mais do que conhecer as histórias, né? Conhecer as pessoas, né? E é fantástico. Embora foi 7 dias, né? Talvez a gente não teve tempo ali, ou cumprimentamos, conversamos ou não, mas o que eu costumo dizer assim, que são algumas conexões que duram para a vida, né? Então, assim, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui. A gente que agradece. A casa está aberta, né? Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, a gente poderia ficar aqui por horas contando essas histórias, e muito mais do que histórias, assim, eu acho que são experiências de vida, como o Vitor, né, mencionou aqui algumas vezes, principalmente para vocês que nos acompanham. A gente não está sendo pago aqui para falar de PSC, pelo contrário, não é propaganda que nós queremos fazer. Exatamente. Pelo contrário, o que nos motiva a fazer este conteúdo é porque a gente não consegue comportar tudo aquilo que aconteceu nas nossas vidas, guardar somente para nós. A gente quer publicar tudo isso, a gente quer publicar através de um livro, a gente quer publicar aqui no podcast, a gente quer falar para o mundo essa transformação, porque nós ainda acreditamos que é possível também para você essa transformação. Então, é possível que você consiga também, né, sair das gaiolas que te prendem, né? Existe possibilidade, existe vida, né? Enquanto há vida, há esperança. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Andressa. Muito obrigado, Darley. Né? Muito obrigado mesmo de coração. Deixa uma consideração final aí para quem nos escuta. A minha consideração, na verdade, é realmente falar para as pessoas se conhecerem. Acredito que todos nós temos algo para melhorar. Se nós formos, né, se a gente fosse perfeito, a gente não estaria aqui. Então, nós estamos aqui para melhorar, para a gente se conhecer, para a gente ajudar o próximo também, mas primeiro a gente precisa se conhecer para poder ajudar o outro. Então, assim, se conheça, invista em você, para que você possa depois ajudar outras pessoas. Isso é muito importante. Vai lá, você quer falar? Pode ser. Vai. Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui. São pessoas sensacionais e o que eu quero deixar como último pensamento, invista em vocês mesmos. Acredite em vocês mesmos. Que é só a partir do momento que você acredita que você pode ir além, que você tem solução, que você tem chance, é que você consegue tomar alguma ação. Então, eu queria... Já está acabando, mas eu queria deixar esse livro de presente para você. Muito bom, muito obrigado. Por nada. E, para quem não me conhece, eu estou nas redes Onde sociais. que compra? Tá nas minhas redes sociais, está no meu Instagram, está lá na bio do Instagram. Tá na bio? Isso. Show. Eu vou querer um livro desse aí. Vou comprar um livro desse. Ah, beleza. Isso aí. Chama Darley Fonseca, Facebook, Instagram, tudo @Darley Fonseca. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, pode entrar lá e ficar à vontade. Muito bom. Olha só, eu vou bater na mesma tecla. Gente, se conheça. É libertador. Mas eu vou falar uma coisa assim, olha. Também procura com quem que você vai investir. Exato. Porque tem muito charlatanismo nesse meio aqui, de autoconhecimento. É verdade. Então procura alguém direito, né? Alguém que é coerente, que alguém, né, que tem lastro. Tá? Vou falar a palavra lastro. Porque é o seguinte, o conhecimento te liberta. Você está feliz como que você está vivendo? Você está feliz? Se não tiver, meu irmão, poxa, então procura. Entendeu? As pessoas estão infelizes e não procura. Entendeu? Tem curso de graça. O DSP é de graça, não tem investimento nenhum. Não tem investimento. Tá? Eu não tenho condição de pagar, né, para estar no PSC 7 dias. Pô, não tem um final de semana. Tem vários. Entendeu? Então, invista em você. Que a maior patrimônio que você tem é você. Os outros me perguntaram por que você fez o curso, o DSP. Com toda a honestidade do mundo, foi para me tornar um homem melhor. Porque se eu sou um homem melhor,
Eu sou um marido melhor. Eu sou um filho melhor. Posso ser eu vou ser um pai melhor. Entendeu? Vou ser um empresário melhor, vou ser um investidor melhor, vou ser um ser humano melhor. Então a gente precisa disso, ser. Só que a única forma é se autoconhecendo. É verdade. Cara, ninguém é perfeito. Você pode pensar que um ídolo seu, um bilionário, todo mundo agora gosta de falar de bilionário. Bilionário, milionário, o que for. E todos esses pagam pessoas para se autoconhecerem. Todo mundo paga. Todo mundo investe nisso. Todo mundo tem condição disso. Todo mundo faz isso. Só você aí que está achando que não precisa. Eu não consigo encaixar nisso. Entendeu? Hoje, todo mundo de autoconhecimento, eu vejo se a pessoa é idônea, se a pessoa tem um lastro bacana, tô dentro, vambora, tô junto. Eu não vou ficar aqui no meu auto... eu sou perfeito. Pô, quando a pessoa fala que eu sou perfeito, que não tem problema, aí que você tem mais problema ainda. É verdade. Entendeu? Você tem mais problema ainda. É verdade. Então, eu deixo essa consideração. Se autoconheça. É verdade. Isso mesmo. Pessoal, um forte abraço para vocês que chegaram até aqui. E se vocês acham, eu já vou até deixar aqui, ó, deixa aí no comentário se vocês acham que tem que ter um episódio 2 aqui com essa turma. Porque eu senti aqui que tem muita coisa que precisava ter sido dito, nós ainda não certeza. falamos. Aqui 1 hora só não dá, não. Foi 1 hora só que, assim, né? Deixa nos comentários. Para a turminha do Rio Grande do Sul, um forte abraço. Esse episódio vai para lá. Então, um forte abraço para vocês. Procure aí se vai ter na cidade de vocês aí o DSP, DSP, Impacto empresarial. Alto impacto eu sempre erro as empresarial. siglas aqui. PSC. PSC. PSC, isso. Procure aí. José Roberto Marques. Procura aí, vai ser legal. Foi transformador para as nossas vidas, será para a sua também. Aquilo que aconteceu conosco foi de algo assim, um valor inestimável. Eu acredito que será para vocês também. Um forte abraço, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu tenho um grande Amém. amigo que é lá do Rio Grande do Sul, o Douglas. Prazerzão. Gaúcho Terra Boa, rapaz. Chimarrão. Trem. Churrasco. Aquilo ali tem que aprender a gostar, viu? Bom demais.